continuar falando sobre o indianismo de José de Alencar. A gente vai falar sobre os romances indianistas que ele escreveu. Antes de nós começar, vamos dar uma relembrada do que aconteceu na Europa. Na Europa, você tinha, um resgate à identidade nacional, e aí foi um resgate à Idade Média, aos cavaleiros medievais. Então, você tinha os romances voltados à ideia da cavalaria. Mas no Brasil não houve Idade Média. Então, o que nós fizemos para buscar a identidade nacional? Acreditou-se, então, que a verdadeira identidade nacional estava com o índio. Então, pegaram um cavaleiro medieval, tiraram a armadura, botaram o cara pelado, tiraram o escudo e a espada, deram um arco e flecha, uma zarabatana e falaram assim: agora você é o índio. Só que você vai ver que foge muito da realidade indígena o comportamento. O índio, nas histórias, ele é um índio idealizado. É um índio que fala, que se articula, que tem uma educação europeia, ele tem costumes, ele tem um comportamento um pouco diferente, tá? Mas o romance indianista, ele vem também para retratar as crenças, os costumes, a cultura dos povos indígenas, tá? O índio, ele vai surgir como esse herói nacional, essa figura que representa o Brasil e os brasileiros, sendo corajoso, heróico, forte e idealizado, tá bom? Você vai ter aí uma valorização da natureza muito grande, e o espaço onde ocorre a narrativa se remete ao tempo todo à natureza tipicamente brasileira, tá? As matas, a selva, a toda essa questão brasileira, tudo bem? Então a gente vai falar agora sobre os 3 romances indianistas que o José de Alencar escreveu, e que também 2 deles são romances indianistas, mas também tem uma característica histórica. Então eles são ficcionais, mas eles também têm uma parte histórica aí que realmente aconteceu. O primeiro romance que a gente vai falar vai ser o Guarani. O José de Alencar, ele escreveu 3 romances, e você acha que, Guerra nas Estrelas fez uma coisa tão legal. Já viu filme, série, livro, em que você tem, sei lá, o filme 1 conta uma história, o filme 2 vai contar algo que aconteceu antes do filme 1. O José de Alencar já fez isso, meu filho, há muito tempo que você está achando que isso é coisa nova, tá? O José de Alencar, ele escreve o Guarani no ano de 1857, Iracema no ano de 1865 e o Birajara no ano de 1874. Só que essa é a ordem de publicação. Só que se eu for pensar na ordem dos fatos, é um pouco diferente, tá? Por quê? O Birajara, que foi o último livro, na verdade deveria ser o primeiro. Porque o Birajara vai contar a história antes do povo europeu chegar ao Brasil, antes do descobrimento. A Iracema vai contar o choque do europeu chegando ao Brasil. E o Guarani, que foi o primeiro livro, vai falar, tá bem depois, já com o europeu já bem instalado no Brasil, tá bom? Mas isso não importa, a gente vai começar falando pela ordem realmente dos fatos. Então a gente vai começar pelo livro Birajara, tá? O Birajara vai retratar, vai dar a cultura indígena plena, porque ele vai retratar o índio sem um olhar europeu, sem as características do europeu aqui. Então os índios vão dividir o papel entre heróis e vilões, tá? Vai ser a cultura indígena, ela vai ser revelada na sua plenitude. O livro Birajara vai contar a história de Jaguaré, que é um índio caçador, guerreiro, destemido, que vai desafiar e derrotar Cojucão. E essa derrota faz com que Jaguaré se torne o líder da tribo. E aí o nome dele vai ser mudado, vai ser Ubirajara. Ubirajara significa Senhor da Terra, tá bom? E ele vai virar senhor daquela terra, da tribo dos Araguaias, tá bom? E aí nessa tribo ele está prometido a se casar com Jandira. Mas o Birajara não ama Jandira, ele é apaixonado por Araci. Araci é da tribo Itaquê, tá? Ela é da tribo dos Itaquês. E aí o pai de Araci acaba prendendo o Birajara, e aí acaba acontecendo uma guerra entre as tribos. Mas aí a tribo dos Araguaias vence. O nosso Birajara acaba vencendo e se tornando o líder das 2 tribos, ocorrendo então uma fusão. E no final da narrativa, você tem aí o malandrinho, safadinho, o
o Birajara casando com a Jandira e com a Iraci, né? Já eu vou agradar todo mundo, caso com as duas. Ponto final, tá? Mas a gente está falando de uma história antes da chegada do europeu. Agora a gente vai falar da chegada do europeu com o livro Iracema, tá? Iracema é a chegada do homem. A cultura indígena ainda está na sua plenitude, mas ela vai passar aí pelo filtro do olhar europeu, tá? A intensidade diminui um pouco. Então a gente vai ter aí um encontro das raças. Iracema é uma índia, a virgem dos lábios de mel, que significa virgem dos lábios de mel, que está que não pode se casar, ela tem que morrer virgem, porque na tribo dela ela guarda o segredo da Jurema, ela prepara lá uma bebida para um ritual, e aí ela vai conhecer quem? O Martim. O Martim é o europeu, que é baseado no personagem histórico Martim Soares Moreno, tá? Que foi o cara que colonizou o Ceará. O livro Iracema, ele vai contar a lenda de Iracema, que é a lenda da formação do povo brasileiro, que é a lenda da colonização do Ceará, mas eu tenho personagens históricos, o Martim Soares Moreno é um deles, tá? Um personagem que realmente existiu, tá? E aí a Iracema, no meio da mata, acaba ferindo o Martim, e aí ela leva para cuidar, começa a cuidar, ela bota o Martim dentro da sua oca, e aí ela começa a cuidar do Martim, cuida daqui, cuida daí, eles acabam se apaixonando, e aí a Iracema tem que escolher. Ou ela vai romper com a sua tribo, vai romper com a sua cultura para viver um amor, ou ela não vai fazer isso. E ela escolhe romper com toda a sua cultura, deixar todo o seu passado para trás para fugir com o Martim. E ela foge e ela acha que vai ser tudo às mil maravilhas. Só que o Martim é um guerreiro, então ele sai para guerrear o tempo todo, ele sai para batalhar, enfim. E aí a Iracema acaba ficando sozinha. Tá bom? No meio dessas idas e vindas, o Martim, vem, passa um período, volta pra guerra, passa um período, volta pra guerra. Aí a Iracema acaba ficando sozinha. É claro que ela acaba engravidando do Martim, é claro. Só que ela era virgem. Ela foi preparada para sua tribo, não foi preparada para ser mãe, ela foi preparada para morrer virgem. Porque é ela que preparava lá o segredo da Jurema. A Iracema, ela fica abandonada. Ela não sabe cuidar direito do filho. Tem várias situações no livro assim que você sente muita pena dela, tá bom? E ela acaba ficando sem se alimentar, e quem é mãe sabe que uma criança suga muito todas as energias, todos os alimentos. Quem amamenta sabe que sente bastante fome. E a Iracema fica desnutrida e acaba morrendo, entregando o filho nas mãos do Martim. Ela entrega o Moacir, que significa filho da dor. Uma coisa que eu acho interessante é que Iracema é um anagrama da palavra América. José de Alencar poderia ter colocado qualquer nome, né? Mas Iracema é um anagrama da palavra América e Martim significa guerra, tá? E o encontro deles, a geração tipicamente brasileira, Moacir se chama filho da dor. Então, entre a América, entre o índio e a guerra, nasce a dor, tá? Entre o encontro do europeu com o indígena, vai nascer os filhos da dor. Os brasileiros são os filhos da dor, tá? Da dor da colonização, da dor da aculturação, da dor de você empurrar uma cultura goela abaixo e dizer que essa cultura é certa ou errada, tá? E aí a gente vai ter o último livro, que foi o primeiro escrito, que é o Guarani, que já vai falar, né? O homem branco, ele já está infiltrado e no ambiente indígena, e esse livro vai predominar a cultura europeia. Então, o Birajara predomina a cultura indígena, a Iracema vai predominar a cultura indígena com o olhar europeu, e agora aqui a gente vai ter um predomínio da cultura europeia, tá? A gente vai contar a história de Dom Antônio Maris, que foi realmente um personagem que existiu na história do Brasil, tá? Recebeu terras de Mendiçá. Ele foi uma pessoa que ajudou a colonizar o Rio de Janeiro, ajudou nesse processo de colonização, e ele acaba construindo, né, uma fortaleza, um feudo. Olha como volta a ideia do feudalismo, da cultura medieval. Ele acaba construindo algo no ritmo de um feudo, tá? E ele tem pessoas que trabalham para ele, que são seus vassalos, enfim. Ele tem uma filha chamada Cecília, que
é salva pelo Peri. Cecília tem o apelido de Ceci. E várias outras situações vão acontecendo ao longo do livro, em que a Cecília vai se metendo em apuros e o Peri sempre a salva. O Peri é como se fosse o cavaleiro que está ali para salvar a sua amada de todo perigo, tá? O Dom Antônio tem um inimigo, que é o Loderano, ex-padre, que planeja em raptar a Cecília, mas ela está sempre sendo salva. Uma coisa que eu acho interessante do livro Guarani é que todos os capítulos eles vão terminar sempre num clímax. Então, no auge, acaba o capítulo, tá bom? Bem mesmo romance de folhetim.